Continuando o estudo sobre equações do segundo grau, hoje veremos sobre a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. A fórmula é um método para encontrar as raízes reais de uma equação do segundo grau, fazendo uso apenas de seus coeficientes. Bom, então aqui eu coloquei como é a apresentação de uma equação do segundo grau, para lembrar dos coeficientes. Nós temos o coeficiente A, que vai ser representado por um número, coeficiente B e o coeficiente C, nessa ordem, né? E depois aqui a fórmula, chamada também de fórmula de Bhaskara, né? Muito conhecida como fórmula de Bhaskara, em alguns casos. Então, nós temos aqui x, que é igual, ou pode ser representado por uma outra letra, uma outra incógnita, menos b, que é o coeficiente b, mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Né? Essas operações aqui são de multiplicação. Dividido por 2 vezes a. A origem do nome. O nome Fórmula de Bhaskara foi criado para fazer uma homenagem ao matemático Bhaskara Acharya. Ele foi um matemático, professor, astrólogo e astrônomo indiano. Entretanto, não foi Bhaskara quem a descobriu. E sabe-se que somente com o matemático francês François Viète passaram a ser usadas as fórmulas para obter as raízes de uma equação de segundo grau. Então, muito tempo depois do indiano, né, veio esse francês matemático e aplicou, né, utilizou as fórmulas para resolver as equações do segundo grau. A fórmula. Como nós já vimos anteriormente, a fórmula é representada pelos coeficientes menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4, que multiplica a e multiplica c, dividido por 2 vezes a. Aqui dentro da raiz nós temos uma letra grega representada, né, delta, que é o discriminante da equação. Ela pode ser resolvida separadamente, né, para resolver aqui o valor de delta e depois ser colocado dentro da raiz da fórmula. Então, se eu quiser, eu posso resolver o delta primeiro para depois aplicar na fórmula de Bhaskara. E nós vamos ter, então, também duas resoluções, porque estamos falando de equação do segundo grau. Então, teremos x1 e x2, tá? Aqui tem sinal positivo e negativo. Então, num x eu vou colocar o sinal positivo para resolver e no outro eu vou colocar o sinal negativo. Então, x1 vai ficar menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a e o x2 vai ser menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Exemplo. Calcule as raízes da equação x ao quadrado mais 12x menos 13 igual a 0. Então, utilizando a fórmula, o primeiro passo é separar os coeficientes da equação. Então, os coeficientes a é igual a 1, que está aqui na frente, o b é igual a 12, aqui na frente da letra, e o c é igual a menos 13. Aplicando, então, primeiro o delta, que é b ao quadrado, menos 4ac. Delta é igual a 12 ao quadrado, substituir o valor de b pelo 12. Substituir aqui menos 4 vezes a, que é o 1, vezes o c, que é menos 13. Então, o delta é igual a 144 mais 52. Resultado final, 196 é o valor de delta. Tendo em mãos o valor de delta, realize o segundo passo. O segundo passo, então, é colocar na fórmula, né? Menos b mais menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Substituindo, então, os valores, menos 12 mais menos raiz quadrada de 196, 2 vezes 1. Menos 12 mais menos 14, tirei o 196 da raiz quadrada, dividido por 2. Agora, por fim, realize o terceiro passo para encontrar as raízes da equação do segundo grau, que é o x1 e o x2. Primeiro com sinal positivo aqui e depois com sinal negativo, né? Porque antes da raiz eu tenho dois sinais, mais e menos, para descobrir
os valores da equação. Menos 12 mais 14 dividido por 2. Resolvendo menos 12 mais 14, 2. Dividido por 2, 1. Meu x1 é igual a 1. x2, tenho menos 12 menos 14 dividido por 2. Menos 12 com menos 14, menos 26 dividido para 2, menos 13. Meu x2 é igual a menos 13. Então, portanto, as raízes da equação x ao quadrado mais 12x menos 13 igual a 0 são 1 e menos 13.